boa tarde. Eu estou aqui num dia muito especial do Desfragmento Podcast, que eu estou recebendo uma convidada, minha nutricionista pessoal e a nutricionista que eu indico para todo mundo que me procura, a Silvana Portugal. Silvana, muito obrigada por me aceitar esse convite e poder conversar aqui com a turma. Essa turma que está interessada nessa conversa que hoje eu proponho sobre qual seria a melhor alimentação para o cérebro e você recomendaria uma suplementação? Eu vou só contextualizar, nós estamos numa temporada falando demais sobre adoecimento mental e saúde mental e saúde cerebral, e o último podcast, o último episódio foi sobre o que você pode fazer pelo seu cérebro para que o seu cérebro possa fazer por você, e eu então comentei lá que eu teria um dia especial com você. Eu queria, para vocês, apresentar, antes de passar a palavra para a Silvana, apresentá-la. A Silvana, ela fez nutrição na sua graduação, tem pós-graduação na área de nutrição e nutrição funcional e fitoterapia. Ela é docente da pós-graduação sobre nutrição vegetariana da Faculdade Santa Helena de Recife, e ela é membro do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional. Eu te agradeço mais uma vez, Silvana, queria te passar a palavra antes de eu te colocar nas minhas primeiras perguntas. Imagina, eu que agradeço, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, espero ser útil para vocês de uma forma bem leve e que seja também um pouco mais assim de consciência. Legal, obrigada demais. Então, Silvana, a ideia aqui é, se eu tivesse que te fazer uma pergunta, só para a gente dar o primeiro chute na bola, seria assim, considerando que hoje a gente tem que se preparar para viver muitos anos, porque tudo indica que nós vamos viver e podemos viver mais, a minha preocupação tem sido sempre como que eu vou fazer com que meu cérebro viva esses anos todos comigo, forte, vital, lúcido, com a sua cognição de pé. Então, esse é o tema. Já partindo do pressuposto que a gente está vivendo mais tempo, como é que a gente vai viver com mais saúde a partir do cérebro? Então, eu queria te perguntar quais são os alimentos que você... Primeiro, se você concorda com isso. E segundo, que tipo de alimento que você priorizaria para a gente ter uma vida cerebral muito boa até os nossos 100 anos, para começar? 100 anos, e aí, né? E talvez até mais, né? Exatamente. O nosso cérebro, nosso corpo, ele precisa encaixar numa rotina, que é uma rotina que a gente precisa ter essa consciência de que a gente não precisa só de um item, a gente precisa de vários itens, né? Desde movimentar o corpo, não ser sedentário, ter uma boa hidratação, ter bem-estar, ter prazer, não ter doenças, né? Prevenir o tempo todo. Essa é a nutrição que eu acredito, que é aquela nutrição que te dá além de nutrição. Ela te dá bem-estar, ela te dá saúde, ela te dá energia. E dentro de nutrição, quando a gente fala nutrição, não é comer, né? Vou comer isso e vai fazer bem. É entender o que o seu corpo precisa, em qual fase você está, o que uma gestante, desde um recém-nascido, precisa, qual fase você coloca aquela demanda nutricional para aquele momento. Então, temos a adolescência, temos todo aquele pico de hormônios, temos também a vida adulta e também temos essa vida que a gente pretende ter a longo prazo, né, com longevidade, uma longevidade tão aguçada por todos nós e qualidade de vida. Então, a nutrição hoje, ela entra nesse equilíbrio. Esse equilíbrio tanto do corpo-mente também, que é muito importante. Para você ter uma boa mente, você precisa de ter uma boa nutrição. E entra aí vários aspectos, né? Quando eu digo, nutrição não é só comer, é porque a gente precisa entender o que você come, como que é feito, qual é o processamento, né? O nosso corpo, como que ele vai absorver isso? Porque muitas vezes, infelizmente, as pessoas falam assim, mas eu como bem. E na hora que eu faço uma análise, ela come bem, mas ela não mastiga. É aquela comida
qualidade, rápida, e isso interfere, isso também faz parte da nutrição, é você entender que um alimento, ele precisa ser colocado dentro do seu sangue. Então, tem alimentos que nem deveriam existir para a gente, né? A gente não deveria se permitir, né? Que são os alimentos ultraprocessados, né? Os processados, e a gente deveria priorizar os minimamente processados, que é o alimento mais natural possível, né? Quando eu falo, eu não sei se as pessoas entendem, Ursanda, mas quando eu falo minimamente processado, é aquele alimento que foi, por exemplo, cortado e colocado a vácuo no hortifruti, assim, sabe? Ele não tem adição de ingredientes. Quando ele é processado, ele já tem adição de açúcar, sal, sódio, e às vezes edulcorante, alguma coisa ali, mas ele já não é natural. E o ultraprocessado são os industrializados. Sim, desculpa, mas eu preciso, porque o nosso público, assim, é muito importante da perspectiva da sua área. Quando a gente fala de cérebro, que tipo de alimentação acenderia uma luz verde, e que tipo de alimento acenderia uma luz vermelha quando o foco é o cérebro? Exatamente. Essa luz verde é os alimentos da natureza, né? Que é os alimentos naturais, a fruta, o legume, a verdura, os grãos, os cereais, as oleaginosas, né? Dentro de todo um parâmetro, respeitando a sua rotina. E aquele que a gente deveria evitar são esses que eu falei, ultraprocessados, são os alimentos industrializados que eles roubam energia do seu próprio corpo para ser digerido. Isso deixa a pessoa muito cansada, né? Então, esses alimentos que a gente fala, produtos, né? Biscoitos recheados, wafers, esses produtos que são feitos pela indústria, produto, na verdade, alimentício, né? Esses aí a gente deveria evitar bastante, porque além de não nutrir, ele ainda gasta o que você tem para fazer toda a rota dele até a excreção dele. Então, Entendi. Então, isso é super importante. Quando a gente está falando de produtos ultraprocessados, só para ficar bem claro, você acabou de dizer, são aqueles produtos industrializados. O contrário seria uma boa dica, você comer comida de verdade, por exemplo? Exatamente. O que é comida de verdade? São os alimentos naturais. É o alimento que você pode fazer na sua casa, ou que você pode até, talvez, às vezes as pessoas não têm tempo de cozinhar em casa, mas pode ter uma boa escolha. É você entender que no seu prato ele tem que ter os alimentos importantes, como proteínas, os carboidratos, que na nutrição a gente fala carboidrato, aí as pessoas acham, é pão, macarrão. Não, carboidrato para nutrição. São frutas, vegetais e grãos, esses são os carboidratos. Então, eles entram nessa alimentação saudável, nutritiva, e as gorduras também. A gente precisa muito de gordura, nosso cérebro é gordura. Então, a gente precisa deles para ser bom metabolizado e dar energia para o cérebro também. Então, a gente vai precisar de um bom azeite, incluir as castanhas, as sementes, que são tão importantes, semente de girassol, semente de abóbora, chia, linhaça. Então, assim, eu posso fazer uma lista imensa que tem a gente, e aqui no Brasil, assim, a gente tem muita opção, e a gente pode ter uma alimentação nutritiva, saudável, além de tudo gostosa. Não precisa comer coisa, que coisa ruim, não. A comida realmente, ela precisa ser bem feita, né? Com cuidado também. E saber o tempo do alimento, né? Saber o cozimento dele, o que ele precisa para ficar ok. Essa parte assim do entorno, a gente pode até conversar num outro momento. Eu queria muito focar na história desses nutrientes. Então, eu vou voltar no carboidrato, porque as pessoas podem não saber que carboidrato vai resultar em açúcares, né? Carboidratos são açúcares, e tem dois tipos de carboidratos, o que a nutrição considera carboidratos bons e ruins. Em relação à curva glicêmica e ao cérebro, você poderia falar para a gente alguma coisa? Sim, claro. O carboidrato, o produto final dele é a glicose, né? O que é a glicose? O que ela vai fazer? Ela vai dar energia para o cérebro, para o corpo todo. Só que quando você consome muita glicose, que aí seria um carboidrato, por exemplo, uma batata, um inhame, isso é um carboidrato que tem uma alta carga glicêmica. Então, o que quer dizer?
ele vai te dar muita energia naquele momento. Talvez você até precise, de um determinado momento, ter essa energia. Mas a sua alimentação diária, a sua alimentação rotina, ela deveria ter cuidados para a gente não aumentar demais essa carga glicêmica na corrente sanguínea e deixar o corpo mais natural possível. Quando a gente fala aumentar a carga glicêmica, a gente também está aumentando. Quando a gente aumenta a glicose, a gente aumenta a insulina. Aí entra a resistência insulínica. Tem pessoas que consomem muitos carboidratos, resulta em muita glicose, e aí tem que produzir muita insulina. E às vezes não consegue produzir a quantidade adequada, porque a glicose ela é da mãozinha, né? Ela dá a mão para a insulina, ela não consegue produzir a quantidade toda que você ingeriu, às vezes ela produz muito mais, às vezes ela produz muito menos, então algumas pessoas podem ter hipoglicemia e outras podem ter uma hiperglicemia, ela pode ter, e a longo prazo ela vai criando essa resistência. O pâncreas, ele não entende muito, poxa, eu tenho que criar muito ou criar pouco, o que eu vou fazer agora? Então, assim, o pâncreas, a gente tem que educá-lo também, poxa, ele vai, o ideal dele é produzir a insulina de acordo com a demanda, mas que não seja uma demanda rápida demais, né? Tipo, muita Isso tem a ver, por exemplo, claro, você está falando que a má notícia sobre essas confusas curvas glicêmicas é uma possível diabetes lá na frente, né? Por causa e inflamações e tudo mais, né? Exatamente. A insulina hoje, a gente precisa ter essa glicose, o carboidrato, a alimentação, e algumas pessoas têm alguns distúrbios, como diabetes ou um pré-diabetes, que já tem que ser trabalhado, né? Isso a gente pode ver junto com o paciente com exames em mãos também, que às vezes não dá para perceber. Às vezes você acha que você está ok, mas sua curva glicêmica está alta, a sua hemoglobina glicada está muito além do ideal. E às vezes a gente tem que ter esse cuidado de avaliar. Será que está ok? Será que não está ok? E quando eu tenho uma vida diária, uma rotina com muita glicose na corrente sanguínea, isso leva-se também a um hábito, um vício, e a longo prazo já dizem que a diabetes tipo 3 pode ser considerado Alzheimer. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Claro. E o que seria uma dica boa, assim, realmente uma ideia para nós de bons carboidratos que não geram tanta oscilação na curva glicêmica? Então, muitas vezes as pessoas, eu vou tomar suco de fruta porque eu não tenho tempo de comer fruta. Tem que tomar cuidado. Que bom que você vai falar disso, porque eu tenho horror de suco de fruta. Então... Apesar de ser bem gostoso, mas a gente não deveria fazer isso. A gente deveria tomar suco de vegetais. Suco verde, aí sim. Porque o suco verde, ele tem uma carga glicêmica baixíssima, baixíssima, ele tem uma demanda nutricional gigantesca e ele não vai alterar nada essa quantidade de insulina ser produzida. Então, assim, evitar tomar sucos de frutas, consumir os sucos verdes, sucos de vegetais, né? Desculpa, mas eu vou voltar no suco de fruta porque ninguém sabe por quê. Eu e você sabemos. Então, uma pessoa que pega uma laranja, 2 laranjas e faz um suco de laranja e vai tomar, quantidade de açúcar que ela está tomando é quanto? Nossa! Para você ter uma ideia, um suco de laranja dá mais ou menos, em média, 80 calorias. De açúcar, num copo de suco, deveria ter aí 20 gramas, assim. É muita coisa. E falando para o pessoal todo que está nos ouvindo, que não é açúcar que você vai adicionar, não, é o açúcar da própria fruta, né? Eu nem imagino que alguém adoça um suco de fruta. Eu não imagino isso. Mas existe ainda, né? Muitas pessoas adoçam. Então, galera, uma coisa importante é suco de fruta é uma bomba de açúcar, não tem fibra praticamente nenhuma, você precisa consumir a fruta não na forma do seu suco. Toma água, pelo amor de Deus, não vai matar a sede com suco de fruta, né, Silvana? Ou então fazer às vezes a pessoa gosta muito de tipo um shake, um smoothie, uma vitamina, faz de abacate. Põe o abacate, porque abacate é gordura, então dá uma amenizada nessa glicose. Ou então, mas eu preciso fazer, às vezes tem pessoas que precisam de dieta líquida ou pastosa e precisa dessa fruta processada ali, né, liquidificada. Põe linhaça, adiciona fibra,
que aí você ameniza a situação, né? Aí você pode bater com castanhas também, mas o ideal é você comer a fruta. Nem um bebê, gente, deveria tomar suco de fruta, nem o bebê. A criança que está na introdução alimentar, ela come a fruta, ela não toma o suco. Não, a gente eu não a recomendo dar suco também para as crianças, né? Certo. Legal. Eu acho que a gente, então, resumindo, essa primeira história foi comidas o quão mais naturais possíveis, comidas de verdade, são ótimas para o cérebro. Por favor, nada de comida ultraprocessada ou processada. Parar de descobrir prazer em outros tipos de alimento que não aqueles culturalmente que nos foram induzidos culturalmente, tipo as quitandas, né? Que são carboidratos de péssima qualidade, muito açúcares, muito sódio, zero fibra, nenhum valor nutricional, né? E isso tudo tem uma ação direta no cérebro. A gente veio falando disso no podcast, então hoje a Silvana está aqui dando algumas luzes sobre essa questão. Eu tenho uma segunda pergunta que ela é importante, porque eu queria te ouvir um pouquinho sobre a relação entre a alimentação e a prevenção de doenças neurodegenerativas. Eu estou particularmente preocupada nesse momento com o Alzheimer e o Parkinson. Então, será que você pode falar um pouquinho dessa neurodegeneração do cérebro, especialmente como exemplo essas duas doenças e que hoje assolam as pessoas? Nós temos essas doenças estão cada vez mais prevalentes nas nossas sociedades. Só para se ter uma ideia, você mencionou, né, o mal de Alzheimer ser considerado hoje diabetes tipo 3, ele começa a se instalar ainda em pessoas muito jovens. Então, antigamente a gente pensava que o mal de Alzheimer é a pessoa gagá lá dos seus 80 anos e tal. Não, a gente sabe que o Alzheimer se instala de modo lento e silencioso já nos seus 40, 45 anos dos indivíduos. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre a relação entre a alimentação e a prevenção dessas degenerações. Sim. A degeneração cerebral, ela vai acontecer também ao longo da vida. Por isso que quando a gente fala estilo de vida e tem que mudar os hábitos, a gente precisa entender, ter consciência do que você quer lá na frente, porque é agora que você tem que mudar, né? É agora que você tem que entrar. O bom da nutrição é que nunca é tarde. Você parar agora e fazer agora, você já tem benefício. Isso é incrível, Ótimo. gente, é incrível. Então, o que acontece? O cérebro, para eu ter um cérebro saudável, eu preciso ter um intestino saudável também. Tudo está ligado, é um eixo só. Então, se eu quero uma mente que com raciocínio rápido, com foco, eu tenho poder de raciocínio, de focar, eu preciso que o meu intestino também esteja ok. Para o meu intestino estar ok, eu preciso de uma alimentação que ajuda esse intestino a funcionar todos os dias, de 2 vezes ao dia. Uma vez é obrigação nossa, 2 vezes ok, 3 é o ideal. Só que, com o tempo, o estresse, a rotina diária, muitas pessoas não conseguem as 3 vezes ao banheiro. Mas 2 vezes, gente, é importante. E aqui fica já uma dica muito, muito, muito assim, quem não funciona o intestino todos os dias já tem que procurar ajuda. Não pode, tem que funcionar. A gente come todos os dias, a gente precisa eliminar. Quando a gente elimina, a gente libera muitas toxinas, a gente libera dejetos que a gente não vai precisar e que o corpo tem que mandar embora. Quando ele não manda embora, ele gruda nas alças do intestino grosso e ainda vem a pessoa que não toma a quantidade de água adequada. Vai anotando aí. Água é outro item. Quando a gente não consome a água certa adequadamente, o corpo ele vai pegar água das fezes. Ele reabsorve essa água das fezes e manda para onde ele tem que enviar para a circulação. Isso é péssimo para vocês. Isso irrita o ser humano. Isso causa até mau humor. E aquela frase é aquela frase, pessoa enfesada, pessoa que tem essa questão do intestino. Então, para eu funcionar muito bem e até chegar no cérebro, né, eu preciso entender que o meu intestino tem que estar ok. E também não é só ir ao banheiro todos os dias, eu tenho que entender também
que esse intestino ele tem uma microbiota saudável, ele não tem a disbiose. Disbiose é um desequilíbrio dessa microbiota, é quando você fica muito propensa a ter contaminações de fungos, infecções de bactérias, e não tem uma proteção ali do seu sistema imunológico. Então, isso também a gente tem que observar. Então, não ter disbiose, que é esse desequilíbrio, ter uma microbiota saudável, um intestino mais alcalino. Para eu ter isso, eu preciso de quê? Comida de verdade, que é a alimentação que a gente estava falando, que são a alimentação que a natureza nos deu, né? E está tudo aí, é só a gente saber montar direitinho. E consumir a quantidade de água, ok. O cérebro, depois que eu tenho tudo isso bonitinho, o intestino está funcionando, eu estou com uma alimentação ok, aí a gente vai... Então, agora, como que está a sua memória? Você consegue identificar, porque muitas pessoas, tipo, vou pensar, vou pegar alguma coisa, esquece o que ia pegar, esquece a chave, isso já é um sinal. Então, a gente precisa estar atento. O cérebro, ele é muito importante em várias situações. Sinapses, neurônios, eu preciso nutrir um cérebro, eu preciso de dar nutriente para ele. Eu posso dar nutriente desde um abacate com frutas vermelhas, que é riquíssimo em polifenóis, o mirtilo, a framboesa, o morango, o açaí puro, sem xarope. Então, a gente pode incluir esses alimentos antioxidantes, que é para a gente equilibrar a produção também de radicais livres que a gente acaba produzindo até pela inalação, respiração, ar, toxinas do ar mesmo. Então, a gente precisa, esse fenômeno é um fenômeno que a gente chama de antioxidantes para evitar a produção larga, né, de radicais livres, e com isso o meu colesterol vai ficar ok também. Então, eu posso falar várias coisas para o cérebro, porque eu vou ter que voltar em vários detalhes. Então, o fígado, o pâncreas, tem que funcionar ok. O meu rim também tem que estar ok, porque o rim, ele filtra, o fígado, ele detoxifica, e eu mando tudo isso para a corrente sanguínea. Então, na corrente sanguínea, eu preciso ter o quê? Nutriente. Eu não preciso ter outras coisas que não são nutrientes, nem pode. Mas, infelizmente, acontece muito. Às vezes, a pessoa está sob estresse ou está no momento de uma alimentação inadequada, e ela vai produzir coisas ali que não é nutriente e vai para a corrente sanguínea também, e se o fígado não estiver ok, ele não consegue fazer essa limpeza, que é a detoxificação natural do nosso corpo. Por isso que agora eu vou em outro detalhe, o sono tem que estar ok também. Então, claro. assim, para eu ter um cérebro saudável e pronto para uma longevidade, e memória, e foco e tudo, eu preciso olhar tudo isso, eu preciso ver como está funcionando todos os meus órgãos, e também porque na corrente sanguínea é que eu mando esses nutrientes para o cérebro, e se eu não estou mandando nutriente, eu estou mandando outras coisas, isso é ruim para ele, que ele vai tendo menos sinapses, a mielina também, não tem nutriente para ele, mielina é aquela capinha do neurônio, né, que a gente coloca não, que é natural, e quando ela está escassa, aí pode dar curto-circuito também, aí começa outros problemas, e aí pode até vir essas doenças que a gente não quer. Então, para eu ter um cérebro ok, saudável, eu preciso de ter tudo isso também. Aí você fala, mas Silvana, é muito difícil. Não, gente, não é difícil. A gente tem que avaliar, tem que sentir, tem que fazer avaliações, né? A gente tem que entender o que o corpo precisa também. Porque tem nutrientes específicos para o cérebro? Tem. Eu tenho ômega 3, que com uma fonte boa... Isso é minha próxima pergunta. Tá. Essa é uma pergunta que eu quero fazer, mas voltando aqui, porque a gente... É claro que o contexto e o estilo de vida tem sido tema nosso de trabalho aqui há vários episódios. Então, quem acompanha esse podcast conhece muito bem, mas é bom você recolocar isso em contexto. Com relação ao que eu te perguntei sobre o Alzheimer e o Parkinson, inclusive porque eles têm origens no cérebro muito diferentes, mas eles têm alguma coisa em comum deles, que é o fato daquelas pessoas viverem sob estresse crônico tóxico. Então, o estresse crônico tóxico, ele causa isso que você falou, ele
ele mobiliza o corpo de uma tal maneira que falta, de um lado, energia para que o corpo funcione minimamente bem. E quando você ainda não nutre aquele corpo, né, que está estressado, então você pode imaginar o que faltaria para, por exemplo, um órgão tão notável, tão sofisticado como é o cérebro. Então, eu quero só me lembrar que você colocou o eixo intestino-cérebro como um dos elementos mais importantes, e eu acho ele crucial. Raramente as pessoas falam sobre isso. Hoje, pela primeira vez, saiu uma matéria na BBC Brasil justamente sobre esse tema, sobre o eixo intestino, sobre como alimentar melhor o seu cérebro para viver mais. Eles copiaram a nossa entrevista aqui praticamente. Mas a gente sabe, por exemplo, que o Alzheimer tem uma ligação muito grande com esse desequilíbrio tanto de glicose quanto de proteína no nosso corpo, e por isso a minha próxima pergunta viria da seguinte maneira: quais são esses nutrientes que você diria essenciais para o funcionamento do cérebro? Eu não quero ir para o fígado agora, nem para o rim, eu quero focar no... O que você acha que são nutrientes do cérebro? Então, quando a gente fala nutrientes, por que eu falo assim, gente, a gente precisa ter fígado, rim, tudo que funciona? Por causa da corrente sanguínea. Quem que manda para o cérebro? A corrente sanguínea. E ela passa como? Do intestino para o fígado, do fígado para a veia porta e vai para a circulação. Então, não adianta, aí eu ia chegar nesse ponto, não adianta eu tomar todo o suplemento se eu não consigo mandar, se eu não consigo enviar para a corrente sanguínea o que eu estou tomando. Mas um geral para os nutrientes do cérebro que eu percebo que as pessoas gostam de saber e perguntam muito é uma boa fonte de ômega 3, e aí o ômega 3 ele tem que ser avaliado se ele tem a quantidade de EPA e DHA suficiente. Não é qualquer ômega 3, que é muito importante isso. A nossa alimentação ela tem pouco ômega 3, então a gente precisa dessa suplementação, que é muito importante. A coenzima Q10, que também é muito importante para o cérebro. Do ômega 3, o DHA tem que ter uma quantidade ideal, né? E o que é DHA? Porque ninguém sabe o que é isso. O DHA é um ácido, o ômega 3 ele tem 2 itens, que é o EPA e o DHA. O DHA é um ácido que vai também diretamente, o cérebro ama isso, só que tem quantidade ideal, né? Então, o EPA e o DHA são composições do ômega 3 em si. Certo. Todos os ômegas 3 ele tem que ter o EPA e o DHA. Então, hoje em dia, eu fico bem feliz que tem ômega 3 vegano, que tem EPA e DHA. Vegano é que não é do peixe, né? Então, você pode escolher qual tipo de ômega 3 você gostaria de consumir a longo prazo, porque não é tomar agora e parei aqui um mês. É para vir. Para uma pessoa, por exemplo, que não é vegetariana nem vegana, tem ômega 3 ótimo que vem do peixe, né? Do óleo do peixe. Sim, aí ela tem que ver se o ômega 3 é testado, se é purificado, se é livre de mercúrio, né? Então tem uma boa indicação também. A coenzima Q10 é uma substância muito importante, ela dá energia para as mitocôndrias, e ela também dá essa energia, ela vai para o cérebro. A coenzima Q10 a gente acha em alimentos também, mas às vezes não dá para compor toda aquela alimentação, eu preciso desse nutriente específico, mas ela está no espinafre, no damasco, nas oleaginosas, né? Então, assim, em geral, nozes e tudo. Então, mais quantidade no espinafre e no damasco. Eu preciso de também aminoácidos, como a L-acetilcarnitina, que também é uma composição, às vezes, de proteínas que eu preciso estar ingerindo. Eu preciso de outros aminoácidos, como tirosina, eu preciso de vitamina B6, eu preciso de B9, que é o ácido fólico, e eu preciso de B12. A vitamina B12 é uma vitamina, assim, hiper importante, muito importante para o cérebro. Então, quando a gente vê que o paciente tem uma vitamina B12 baixa, ele tem uma homocisteína muito alta. Aí é que tá. Ele tem um risco cardíaco, né? Um risco de adoecimento cardíaco. A homocisteína alta é uma inflamação também, ela entra nessa rota de inflamação. Então, muitas pessoas têm uma homocisteína alta e não percebem, porque não é um exame
que é comum de pedirem para vocês, né, para os pacientes. Então, eu gosto de pedir homocisteína. Para eu saber se B12 está baixo, eu preciso de B9, B12, homocisteína, ferritina e hemograma. Só aí foram 5 exames. Então, por quê? Eu tenho que avaliar como que você está processando isso. Não é só te dar B12, porque se você toma só a B12, e você tem deficiência também de B9, você não consegue baixar essa homocisteína. Então, a falta do complexo B em geral, principalmente B9, B12 e B6, não podem faltar. Inclusive, é protocolo para quem tem AVC, tomar essas 3 vitaminas a longo prazo suplementadas, né? Então, a gente precisa evitar. Já foi constatado que Alzheimer, Parkinson, a maioria das pessoas tem a homocisteína bem alta. Então, assim, é um exame que dá para a gente perceber e ver com o paciente e trabalhar isso. O que ajuda a baixar essa homocisteína? Que ela não baixa de um mês para o outro também, ela vai aos poucos. Então, eu preciso de colina, que também vai fazer parte daí das proteínas, né? Que está, para quem come ovos, tem nos ovos, nos peixes também, mas ela tem suplementada para quem não tem esse tipo não quer esse tipo de alimentação. E eu tenho também a metionina, que é outro aminoácido que me ajuda a converter. A metionina, ela quebra essa homocisteína, ela transforma em cisteína, ela me ajuda a transformar, porque a homocisteína não pode ser alta, porque ela falta esses nutrientes que quebram a homocisteína. Então, eu tenho a cisteína, eu tenho N-acetilcisteína, eu tenho a colina, eu tenho o magnésio, que é super importante para o cérebro também, que inclusive é um nutriente anti-inflamatório. Então, se a gente colocar vários nutrientes, eu vou falar para vocês, gente, é muita coisa, é muito importante estar atento a isso. Mas de tudo isso, desses nutrientes, adianta eu tomar tudo isso e não saber nem mandar, nem conduzir para o cérebro? Essa é a questão. É vocês entenderem que além da alimentação, ter um estilo de vida saudável, sono adequado, a hidratação, eu tenho que entender se eu estou mandando isso, né? A vitamina D também é super importante, ela faz parte disso. A vitamina A, então assim, eu colocaria vários nutrientes, mas esses principais, e a vitamina E também, principalmente no Parkinson, para quem já está começando, tem que fazer uma suplementação extra de vitamina E, claro que com profissional, pelo amor de Deus, não fazem autossuplementação, que isso é perigoso, e com uma boa quantidade de ômega 3 também, porque esses nutrientes todos, eles vão dar energia, e é incrível como que funciona. É muito gostoso, quando você percebe esses nutrientes agindo, assim, é muito bom. Legal demais. E, assim, você já me respondeu a próxima pergunta que eu tinha, que era saber a sua opinião sobre a importância da suplementação, né? Assim, A claro que... suplementação é porque ela é muito ligada, porque muitas pessoas, mas eu não quero ficar tomando muito suplemento. Se vocês têm uma alimentação adequada, rica, alimentação rica não é cara não, gente. Rica em nutrientes, né? Se você consome semente de abóbora, girassol, já tem vitamina E, né? Se você consome as castanhas, você já tem zinco, selênio, você tem potássio, você tem magnésio, você tem cálcio. Se você consome frutas vermelhas, que a carga glicêmica é baixa, romã, eu estou conseguindo encontrar bastante romã, que eu não sei se onde as pessoas estão tem, mas romã é muito bacana, porque ela não tem uma carga glicêmica alta e ela é muito, muito antioxidante. É bem interessante incluí-la também na alimentação. Óleo de coco, o óleo de coco também. Então, eu posso ter tudo isso no alimento? Posso. Eu tenho que prestar atenção na minha alimentação. Porém, a quantidade de nutriente do alimento, às vezes, não é suficiente. Então, eu preciso reforçar. Então, eu preciso dar um apoio nutricional e um suporte nutricional para essa pessoa que também, por mais que ela tente fazer tudo bonitinho, ela não consegue atingir o mínimo necessário, né? Então, além disso tudo, de ter uma alimentação ok, quando você tem uma alimentação mais adequada, fica muito mais fácil, você não precisa de umas quantidades grandes, assim, de suplementos. E tem o suplemento que é base, que é o ômega 3, a vitamina D, a B12, que são base. A suplementação da B12, ela precisa ser muito bem criteriosa, porque ela alta demais no sangue não pode. Ela pode causar uma metilação, uma mutação numa célula. Tem gente que tem alguns pacientes que têm B12 1.500, não precisa e nem pode ter tanto assim. Então, a gente reduz.
Por isso que é importante a suplementação, ela ser feita de acordo com a sua necessidade, com a sua faixa etária, com a sua rotina, porque a minha suplementação pode ser totalmente diferente da sua, e Claro, pode ser diferente do outro e do outro, por quê? Eu tenho uma rotina, né? Se eu tenho uma claro, rotina muito estressante, se eu estou aumentando muito o cortisol, que é um hormônio, né, que a gente não quer ele estresse. alto, porque é do estresse, e o estresse ele causa inflamações, ele causa outras questões também, eu preciso de dar um suporte maior para essa pessoa. Então, eu Claro, preciso ajudá-la de uma forma que, se eu der a minha suplementação para ela, não vai fazer diferença, porque ela está num momento diferente de mim, ela tem uma idade diferente da minha, né? Então, hoje em dia, a gente tem que ter esse cuidado. A suplementação, eu vejo, assim, muito importante, mas desde que ela seja feita personalizada para você. Isso é o mais legal, porque a nutrição faz isso com a gente. Além da sua alimentação, o nutricionista, o profissional, ele vai entender a sua demanda e vai ver exames também, porque não é só tomar, eu vou tomar vitamina D porque é bom tomar, exemplo, tá, gente? 10.000 por dia. Aí eu vou tomar 10.000 todos os dias, mas e aí? Você toma com a vitamina K2? Você toma vitamina A, que são as vitaminas lipossolúveis? Você toma com uma fonte de gordura para essa vitamina ser absorvida? Então, tem que ter cuidado. E a vitamina D alta demais, ela pode causar outros problemas, né? Então, assim, essa suplementação, ela é muito bem-vinda, ela é uma tecnologia para a gente, assim, de uma ajuda incrível, mas tem que ser bem conduzida, tem que ser para você. claro. Claro, isso assim, isso é óbvio. Eu acho que nós já chegamos num momento de entender que a nutrição, como tudo, aliás, né, está tudo muito ligado. Então, você não pode fazer o seu próprio plano de suplementação e nutricional se você não conhece a área. Então, é claro que você precisa de um profissional e é uma das coisas que eu mais recomendo, você sabe, eu vivo te mandando pessoas indicando para você. Eu acho que ter um plano de voo da nutrição é muito importante para quem quer viver muito tempo e muito saudável. A gente estourou o nosso tempo, ficou uma pergunta aqui que não vai dar para a gente conversar, que era sobre o jejum intermitente. Ah, então é importante falar do jejum. Assim, Então fala um pode dar uma pouquinho. pincelada, né? Então, dá uma pincelada para a gente, como é que você vê isso para a saúde cerebral? Gente, o jejum é uma outra tecnologia, é uma ferramenta, né? E ele ajuda a fazer a limpeza que a gente precisa. Mas o mais importante do jejum não é o jejum em si, é a quebra do jejum. Tem gente que faz jejum e quebra o jejum com um alimento que não é necessário, nem poderia estar ali. Porque aí vocês fazem uma bagunça no corpo. Então, assim, sou super a favor do jejum, desde que de uma forma planejada, né? E ele causa no cérebro às vezes, dependendo da quantidade de horas que você fica, que a gente fala que tem a janela de alimentação, e claro que Aham. uma pessoa com jejum, em jejum, ela não pode fazer a janela de alimentação dela com carboidratos refinados. Ela precisa de alimentação saudável ali. Aquela janela é aquele horário que ela tem para comer que tem que ser nutritivo. Não pode nem pensar em ser outro tipo de alimento que não seja nutritivo. Então, quando você quebra esse jejum, você precisa quebrar com uma fonte boa de proteínas e gorduras, um abacate, castanhas, e aí e você vai retomando isso a longo prazo, porque o jejum, ele vai produzir corpos cetônicos, dependendo da quantidade de horas que você fica e do que você quer do jejum também. E eu acho, assim, incrível para o cérebro, ele dá a gente brinca que dá uma turbinada no cérebro, né? O jejum. Por quê? Exatamente isso, ele dá um descanso dessa glicose, que o glicose é uma fonte de energia para o cérebro, e o corpos cetônicos é a outra fonte de energia do cérebro. E isso provoca um bem-estar. E é muito saudável, assim, você praticar, nem que seja um jejum intermitente, um jejum obrigatório de 12 horas, se você come 8 horas da noite, você deveria comer só 8 horas da manhã. Isso é para todo mundo, já todos nós deveríamos fazer isso. O jejum intermitente de 16 horas, você vai pular uma refeição, o café da manhã, ou você não vai jantar, mas a janela de alimentação tem que estar ok. E a longo prazo, isso pode até fazer você regenerar, você ter mais sinapses, melhorar a qualidade dos neurônios também.
Então, é muito legal e eu sou bem a favor disso. Obrigada por você ter comentado, que bom que deu tempo. Eu, por exemplo, sou fascinada com jejum intermitente, mas não como um projeto, por exemplo, para emagrecer, não é nada disso, é justamente para dar esse tempo para o meu corpo. Mas eu tenho uma disciplina alimentar muito rígida. Minha última refeição é às 6 horas da tarde no máximo, e daí eu vou fazer a minha primeira refeição lá de manhã, por volta de 8 horas, 8h30 da manhã. Então, eu sinto que isso me faz muito bem, me faz realmente dormir muito bem, muito melhor. Mas a gente pode, até no futuro, voltar num tema e ter um papo com você. Eu acho que muita gente escrevendo aqui, dizendo que queria saber sobre a história famosa da caloria, né? Tem ainda muita gente que está muito preocupada com caloria e não tão preocupada em nutrientes, então, mas a gente tem que atender essas pessoas também, talvez fique para um outro momento falar sobre sobrepeso e tudo mais. Mas eu queria dizer, assim, que eu considero ter um bom profissional da área da nutrição, ou uma nutricionista ou um nutrólogo, uma das coisas mais essenciais, junto com todo o resto que você menciona, e que eu venho falando demais, que é atividade física, boa qualidade do sono, meditar, então saber manejar o seu estresse, mas ter um profissional da nutrição com a gente faz toda a diferença, e eu sei disso em mim. Você é muito especial e eu admiro demais seu trabalho. Queria te agradecer e te pedir para estar conosco aqui em uma outra oportunidade. Será um prazer, Gibson, será um prazer imenso. Eu fico muito feliz também de ser sua nutricionista, é muito gostoso, que ela é bem disciplinada, é até fácil ser sua nutri. Então, assim, claro, será um prazer estar aqui. O tempo corre, é tanta coisa, né, que a gente pode... E vai surgindo mais assuntos, assim, dentro de uma questão. Então, fica tranquila, estou disponível, sempre que você precisar, pode me chamar. Legal demais. Eu queria só saber se você deixaria um contato seu Claro. para a gente poder divulgar, caso as pessoas queiram entrar em contato com você. Sim, Seria hoje o e-mail ou... tem o WhatsApp do consultório, que pode falar o número, ou você quer Por depois? favor. 31 99714 9616. Então, é 31, que é Belo Horizonte, né? 99714 9616. O Instagram também, eu tenho Ótimo. um Instagram é Silvana Portugal, e lá tem algumas coisas, eu não posto muitas coisas ainda, vou começar a melhorar meu Instagram com mais postagens, mas o que tem lá é bem interessante. Eu foco para vocês, para os pacientes, então eu faço receitas, falo muito sobre dieta anti-inflamatória, que é tudo isso que a gente conversou agora, né? Da dieta anti-inflamatória, que é essa alimentação saudável, natural para o corpo, e sempre tem algumas receitas interessantes lá também. Ótimo. Tá bom. Obrigada, então, querida. Um beijo. Tchau. Tchau.